Olá, meu amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia, estudo da lição da Escola Sabatina, que tem por título Como Interpretar as Escrituras. O estudo desta semana, que é a lição 11, vem com o título A Bíblia e as Profecias. Depois de repassar a origem da Bíblia, princípios de interpretação, depois de vermos as traduções, línguas antigas, depois de tudo isso neste trimestre, o autor separou 3 sábados. Um, para estudar como interpretar as histórias, que foi semana passada. Esta semana, como interpretar as profecias. Semana que vem, como interpretar textos difíceis. Então, professor, tenha em mente que o propósito é colocar em prática os princípios que nós aprendemos ao longo dessas semanas. Agora, eu gostaria de sugerir aqui para vocês, já que estamos falando de profecias, o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. É um livro aqui de 600 páginas, um livro num material excelente, com muitos assuntos, né? Ele fala de profecia, mas fala de textos difíceis da Bíblia. É um livro que, se você gosta de estudar Daniel, você precisa ter. Ele vem falando aqui da fundamentação da doutrina adventista do dia 22 de outubro, das 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs, né? Dando uma abordagem científica, né, matemática, astronômica. Então, mais uma vez, recomendo o livro e vou utilizar alguma coisa do livro no estudo de hoje, ok? A pergunta crucial é, na parte de sábado, como podemos interpretar as profecias a fim de saber quando elas realmente aconteceram? E aqui ele vem falando sobre o método historicista, que considera as profecias um cumprimento progressivo e contínuo da história. Começa no passado e termina com o reino de Deus. Dê uma olhada agora nesta citação, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então o texto chama a nossa atenção para o quê? Para a história. Qual história? História da Bíblia, claro, né? Mas a profecia precisa que você estude a história secular, a história geral, a história que nós aprendemos na escola. E aqui eu já vou fazer a ponte, viu, professor, com a parte de domingo, o historicismo e as profecias. Eu gostaria, segure ali essa informação do texto, já vamos voltar a ela, mas eu gostaria de falar sobre um erro que é cometido constantemente, né? Às vezes sem querer, mas ele está presente e nós não podemos cometer esse texto. Não podemos cometer esse erro. Qual é o erro? É dizer assim, quando tem uma discussão sobre profecias, sobre cumprimentos, aí a pessoa chega e fala assim, mas a Igreja Adventista adota o historicismo, portanto as profecias têm que se cumprir, aqui, entendeu? O historicismo tem que se cumprir aqui. Como se o método historicista, né, se a gente tivesse na Bíblia, utilizemos o método historicista. E aí esse método ele vincula as profecias. O que acontece, na verdade? Nós adotamos o método historicista, Tiago? Sim, adotamos. Mas nós não fazemos assim. Primeiro adotamos um método, né, uma cosmovisão, para depois a gente investigar. Não, primeiro se investiga a Bíblia. Primeiro se estuda as profecias e se descobre que as profecias estão se cumprindo ao longo do tempo, né? O preterismo, né, é o grupo de pessoas que acha que as profecias se cumpriram todas lá perto dos dias de Jesus e os futuristas acham que boa parte delas ainda vão se cumprir, né? O historicismo, ele é o grupo de pessoas que entende que as profecias se cumprem ao longo da história, desde os dias de Cristo até a volta de Jesus. Só que não é assim, eu adoto o método, logo eu tenho que colocar, que encaixar, que forçar as profecias aqui dentro. Não, não é assim. Eu olho a Bíblia e vejo que as profecias se cumprem ao longo da história. Logo eu me declaro historicista, ok? Então esses métodos de interpretação, digamos, preterista, historicista, futurista, ele na verdade ele reconhece o grupo
né, os intérpretes da profecia pela maneira onde eles localizam a profecia. Nós não adotamos primeiro o método e depois interpretamos. Não, primeiro nós interpretamos e depois nós nos autoproclamamos historicistas, porque a nossa interpretação estabelece as profecias ao longo da história. Tiago, como então nós vemos isso na Bíblia? O autor colocou aqui, Daniel 2. Daniel 2 você vê desde os dias da Babilônia, passa na Medo-Pérsia, Grécia, Roma, aí o reino dividido da Europa, depois a pedra que bate nos pés, se choca nos pés, destrói a estátua e constrói, né? A pedra fica grande e se transforma ali em um reino que jamais será destruído. Ou seja, a profecia começou nos dias em que foi dada ali, nos dias de Nabucodonosor, Daniel, Babilônia, e ela vai se cumprindo, né, ao longo da história até a volta de Jesus. Ela não se cumpre ali até, né, o dia dos discípulos, até ali a época do Novo Testamento, e também ela não se cumpre só lá no futuro. Nós vemos nessa profecia que ela vai se cumprindo ao longo da história. Então por isso, nós nos declaramos historicistas. Primeiro você vê o cumprimento da profecia, depois você vê em que grupo você se encaixa. Ok? Segundo a interpretação literal das Escrituras, mais natural possível, né? Nós somos historicistas. Leia João 14, 29. Segundo as palavras de Jesus, como as profecias podem funcionar? E aí o texto diz, olha, eu vos digo isto agora, para que quando acontecer vocês creiais. Então profecia é isso. Profecia não é você ficar esperando, né, um grande evento, aquela coisa vai acontecer agora. Claro que tem essa parte da expectativa, mas muitas vezes nós não conseguimos entender o símbolo até o dia em que ele se cumpre. Aí você, ali ó, cumpriu aquilo que estava falado na Bíblia. Aí você reconhece, você consegue interpretar, para você ver o momento em que você está vivendo e tomar medidas e se preparar para tal. Ok? Então, é preciso conhecer história. Por quê? Porque a Bíblia dá os símbolos. Só que aqueles símbolos, eles se reportam, eles predizem um evento histórico. Que evento histórico? Que está na Bíblia? Não. Alexandre o Grande não está na Bíblia, a história dele não está ali. Júlio César, a história dele não está na Bíblia. Otávio Augustus até é citado, mas a história dele não está ali. Nero, aí você vê a queda do Império Romano, as tribos bárbaras, a formação da Europa, o período medieval. Isso é história geral, mas não está na Bíblia. Então nós temos que estudar a história geral. Qual é o problema, então, que nós enfrentamos? Nós, adventistas, ultimamente, estamos um pouco distantes da história geral. Como assim, Tiago? Nós somos bombardeados por muitas telas, por muitas mídias, e muitas pessoas, muitos jovens, eles estão conhecendo muitas histórias que não é a história do mundo real. Eles estão conhecendo as histórias, né, de Harry Potter, as histórias do Senhor dos Anéis, as histórias de Game of Thrones, as histórias da sociedade dos Hobbits e de mais não sei tantas séries e séries e séries e séries e séries e sabe quem foi o reino que foi conquistado, quando que é, a trama, entende tudo. Só que essa história é mentirosa. Ela não serve para nada, é uma ficção. E ao estudar todas estas histórias, as pessoas se esquecem de estudar qual história? Aquela que é importante para entender a profecia, a história real. Então, ao longo de várias lições, eu tenho batido na tecla que é realidade. Nós precisamos da realidade. É um dos livros da revelação de Deus, o livro da natureza. Nós precisamos de estudar a história que se passa neste planeta. Eu não consigo decorar. Né? Queridos amigos, queridos pais, em geral os brasileiros gastam 3 a 4 horas diárias com televisão. Alguns mais, outros menos, ok? Mas na média entre 3 e 4 horas vendo televisão. Se você trocasse isso por estudar os livros da história, aquele livro lá que o seu professor mostrou você no ginásio, né? Livros do descobrimento do Brasil, livros da Revolução Americana, da Revolução Francesa, da história da Reforma, aí você tem a história antiga, Heródoto, Xenofontes, você tem a história dos 12 Césares, você tem história da Idade Média, é tanta história e ela é real.
Não é como no filme que você tá ali emocionando, que legal, que legal. Aí é uma história de super-herói, quando acaba é tudo mentira, né? Não existe super-homem, não existe Batman, Homem-Aranha, não existe nada disso. Isso mexeu com minhas emoções, mas não existe. Então, eu estou batendo na tecla aqui, que para você entender as profecias, você tem que estudar história. E não é difícil, é só dedicar o tempo que se vê as histórias de ficção para a história real, para o que a gente pega, para o que é palpável da arqueologia, ok? Por causa desse distanciamento histórico, muitos adventistas estão perdendo essa nossa tradição historicista, porque já não compreendem como o edifício foi construído, como as catracas das engrenagens do sistema doutrinário adventista se encaixam. E aí, quando uma catraca se quebra, ela já não consegue girar o sistema e a pessoa não vai entendendo. Ok? Vamos ver isso aqui mais para frente. Então, faça um apelo, pais, professores, né, pastores. Vamos falar para os jovens. Vamos orientá-los a estudar a história real, a história palpável, a fim de compreendermos melhor as profecias. Certo? Vou continuar nesse assunto, ele é importante. Aliás, vamos ver se gravamos então um vídeo bônus essa semana e a gente continua mais nele, ok? Para falar sobre as profecias. Há outro detalhe que eu não posso deixar de falar. A lição ela acabou se focando muito ali no livro de Daniel, no chifre pequeno, no princípio de Aã, no juízo investigativo. E talvez a gente podia falar um pouco mais sobre como interpretar profecias. Então, como que eu interpreto profecias? Primeiro ponto, eu preciso descobrir se a profecia é literal ou simbólica. Profecia literal. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Profecia literal, não tem símbolo nenhum nisso. Qualquer pessoa entende. Agora, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, o povo será entregue ao chifre pequeno. Um símbolo, né? O que é um tempo, 2 tempos, o que é chifre, né? Quem é o povo, ok? Então você precisa, primeiro ponto, saber se é literal ou simbólico. Só que muitas pessoas querem logo descobrir o significado, né? Primeiro ponto, você tem que segundo ponto agora, né? Você tem que se acostumar com a linguagem simbólica. Por exemplo, você pega lá os selos do Apocalipse. O que diz ali o primeiro selo? E vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha o quê? Um arco. Só que antes do cavalo aparecer, um dos seres viventes falou assim, vem. E então vi um cavalo branco, né? E foi-lhe dada uma coroa. Aí veio o cavalo vermelho que não tinha nada nas mãos, aí diz, e foi-lhe dada uma grande espada. Então você tem que ficar pegando atenção nesses detalhes. Ali a primeira mensagem angélica diz que ela foi proclamada em alta voz. Ali a segunda mensagem angélica diz que ela é proclamada, e a terceira, em potente voz. Por que a primeira e a terceira em potente voz e a segunda não? Aí, lá em Apocalipse 18, tem uma mensagem parecida com a da segunda, que é em forte voz. Eu nem passei aqui para os símbolos, né? Para o significado dos símbolos. Eu tenho que ficar nesse plano de entender todos os símbolos e não pensar logo, igreja, mulher, o que é mulher? A mulher é igreja. O que é besta? A besta... Não, calma, não vá para o significado tão logo. Né? Você chega lá em Apocalipse 13, aí você tem, né, olha, eu vi uma besta, essa besta ela tinha pés de urso, boca de leão e era semelhante ao leopardo. Olha, o que mais chamava a atenção era o leopardo. E ela tinha os 10 chifres. Peraí, esses não são os animais lá do capítulo 7 de Daniel? Aí você tem outra besta no capítulo 17. Será que é a mesma besta daqui? Olha, quantas bestas existem no Apocalipse? Eu acho que uma besta é diferente, Tiago. Se ela é diferente, então ela não vai ser destruída, porque lá no Lago de Fogo é lançado o falso profeta, a besta e o dragão. Se a besta do capítulo 17 é outra, então ela não é destruída. Eu nem estou procurando saber quem é quem. Eu estou só me familiarizando com os símbolos e procurando ver uma conexão entre esses símbolos. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas se preocupam em demais ver o símbolo, isso é aquilo. Não, primeiro eu vejo a conexão, né, dos símbolos, depois eu estudo a história e depois eu tento ver os significados. Tudo bem? Aí, falar dos selos, como é que a gente faz no princípio historicista? Primeiro selo, vi um cavalo branco, né? E o seu cavaleiro tinha um arco. Isso ele vai representar a época
né, do avanço do evangelho, aquele cristianismo puro, aquele período ali do início dos primeiros séculos, ok? E aí quando eu vou para o sexto selo, eu vejo o céu se enrolando, eu vejo que houve silêncio no céu. Isso aqui é a volta de Jesus. Então, o primeiro selo eu cravei ali nos dias do Novo Testamento. E o sexto e o sétimo selo eu cravo na volta de Jesus. Tá. Então eu vou distribuindo os demais selos ao longo da história entre o primeiro e os últimos. Você está entendendo? E aí você tem que pegar pontos que dá para você fixar na história, pontos firmes. Olha, eu fixei isso aqui. E aí você vai vendo como distribuir ali entre aqueles pontos fixos os outros eventos da profecia. É assim que nós estudamos profecia, ok? Vamos aqui, eu quero pular para a parte de quinta-feira, né? Parte de quinta-feira, tipologia como profecia. Há uma tendência moderna de ler histórias da Bíblia, história de José, história de Abraão, história de Esther, né? História de Esther é bem conhecida por causa disso, história de, quem mais? Davi, todas as histórias. E a pessoa, então, vai falar assim, eu vou fazer uma aplicação. Mas nesse negócio de fazer aplicação, a pessoa já faz uma profecia. Como assim uma profecia? Por exemplo, Esther, o episódio que aconteceu ali, simboliza, né? Simboliza não é uma palavra boa, ele nos remete para a perseguição que virá sobre o povo de Deus no tempo do fim? Sim. É possível nós fazermos essa aplicação? Sim. O problema começa agora, né? Olha, Esther é o quê? Uma mulher. E mulher em profecia é o quê? Igreja. Tá. E o rei? O rei é quem? O rei é Deus, ok? E Amã? Quem é Amã? Amã é o que persegue a mulher, então Amã é a besta. É o mesmo poder simbolizado pela besta. Quem é Mordecai? Mordecai é Jesus, é Cristo. Né? E aí, você pegou uma história literal que se passou lá na Pérsia e você transformou essa história numa profecia. E aí a gente pode fazer isso de acordo com a nossa imaginação. Eu posso, criar tipologias a pretexto de tipologia é aquela coisa lá do santuário, a gente pode fazer, porque Cristo o Cordeiro é um tipo de Cristo, o sacerdote é um tipo de Cristo, e aí você já começa a aumentar, né? A toalha simboliza isso, o gancho que prendia a toalha, e a areia, a cerca do santuário, e você começa a aumentar tipos que não necessariamente estão no texto bíblico, ok? E ali os limites, meu querido amigo, é a sua imaginação. Então eu poderia ler a história de Saul, e falar assim, olha, Saul é um rei, eu vou agora aplicar isso aqui para o Brasil. Quem é o nosso rei aqui? É o presidente Jair Bolsonaro, né? E que vive muitas crises, né? Como Saul também vivia muitas crises. Agora, olha, tem uma pessoa que era muito boa, que estava ali no governo, né? Que era Davi, e Davi começa a ser perseguido por Saul. Talvez Davi represente o ministro Sérgio Moro, que sai do governo e é perseguido, de certa parte, pelo presidente. E aí você começa, pegando o texto bíblico e diz que vai fazer uma tipologia para os dias atuais, e você lê o texto bíblico como se fosse uma profecia. Queridos irmãos, eu não faço isso não, eu só dei um exemplo do que nós não devemos fazer. A lição coloca aqui, no fim do segundo parágrafo, que eu grifei aqui de caneta rosa, o único guia para reconhecer um tipo e antítipo é quando um escritor inspirado das Escrituras os identifica. E ali, a lição deu vários exemplos, né? Mateus 12:40. O único sinal que eu daria a esse povo é o sinal que foi dado para os ninivitas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu vou ficar 3 dias no coração da terra. Ali, João 19:36. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Por quê? O Cordeiro da Páscoa não tinha os ossos quebrados. Tudo bem? Simbolizando Cristo. Moisés levantou a serpente no deserto e todo que olhava para a serpente, ele era curado. Jesus, ele é um tipo de serpente. Tiago, mas a serpente não é dragão, Satanás, né? A antiga serpente. Veja aqui o tipo. Jesus, ele se faz pecado por nós quando ele é colocado na cruz. Todos os pecados do mundo são depositados por Cristo.
Mas são depositados em Cristo. E aquele que olha para Cristo pendurado na cruz, assim como Moisés pendurou a serpente no deserto, será salvo. Você está entendendo aqui que isso aqui é feito pelo texto bíblico? Jesus mesmo que fez essa tipologia, Adão e o segundo Adão. Depois, o Cordeiro, que é um tipo de Cristo, o sacerdote, que é um tipo de Cristo. Nós temos tipologias mais complexas, que são as festas judaicas. Elas são tipologias com datas, com tempo. Então veja só, no dia 10 do primeiro mês era para prender o cordeirinho, Cordeiro Pascal. No dia 10 do primeiro mês, Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém. No dia 14, era para se preparar o cordeiro. E os discípulos foram lá e prepararam o cordeiro. No dia 15, na parte escura, que é após o pôr do sol do dia 14, eles comeram a Páscoa, Jesus comeu, assim como os israelitas no Êxodo comeram a Páscoa. À meia-noite, o anjo destruidor, o anjo da morte, passou por cima do povo de Deus lá no Egito e matou o primogênito do faraó. À meia-noite, naquelas horas negras da noite, Jesus estava lá no Getsêmani. A ira de Deus passou por sobre nossas cabeças e foi depositada em Cristo. O que era o primogênito de Deus foi morto, assim como o primogênito do faraó foi morto. Então Jesus, ele é um tipo do primogênito. E os eventos acontecem nas mesmas datas. Então você tem Jesus ressuscitando no dia das primícias, você tem o Espírito Santo sendo derramado no dia do Pentecostes, que era o dia da colheita, você tem a colheita das almas no exato dia. E é por meio desse cálculo das festas que eles entendem o dia da expiação, 22 de outubro, porque aquele era o exato dia da expiação no calendário judaico. No dia que o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, Jesus também entrou no segundo compartimento do santuário celestial, na mesma data. Então aqui eu tenho uma tipologia atrelada a uma data. E querem ver mais tipologias? Jesus é um tipo de Moisés. Moisés foi um grande profeta. Jesus é um grande profeta. Moisés subiu o monte e recebeu a lei. Jesus assentou-se sobre o monte e proferiu o sermão da montanha. Moisés foi o mediador da antiga aliança. Jesus é o mediador da nova aliança com o povo. Então, você possui inúmeros paralelos. Agora, deixe o texto bíblico fazer os paralelos. Não deixe a sua imaginação devagar. E aí você vai pegar o Donald Trump, que representa isso, e a jumenta de balão, que representa... E você vai começar a ir para um mundo imaginário. A tipologia tem que ser atrelada ao texto bíblico, ok? Vamos voltar agora para esse núcleo aqui, que é segunda, terça e quarta. Princípio de ano. Tiago, eu ouço muitas críticas de que existe princípio de ano, não existe. Aí eu leio lá Daniel e vou usar o princípio de ano, mas ele está lá em Números. O que Números 14 tem a ver com Daniel 8 e 9? Parece que eu estou pegando um negócio ali e forçando aqui em cima desse outro texto. Como é que funciona esse negócio de princípio de ano? Olha, gente, é muito fácil. Tiago, é fácil. Eu quero dizer que as pessoas tendem a complicar as coisas. Temos de nos lembrar da nossa regra de ouro, que falamos durante todo o trimestre, comparando textos, o método de Cristo. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus fez uma leitura literal das Escrituras, onde era uma escrita literal, natural, onde não havia nenhum símbolo ou figura. Agora, onde havia símbolo ou figura, ele diz lá em Mateus 24, olha, quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, olha, é uma linguagem simbólica. Então, não dá para ser interpretada literalmente. Quando é linguagem simbólica, tem que entender o símbolo. Mas quando é linguagem natural, a gente lê de maneira natural, porque o profeta escreveu no senso comum, nós lemos também no senso comum, na maneira mais óbvia, no sentido mais natural possível. É a nossa regra de ouro. Por que a regra de ouro? Porque é a maneira que Jesus interpretava as Escrituras. Aí eu tenho aqui um texto de O Grande Conflito. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Aí eu tenho aqui o Tratado de Teologia Adventista. As Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada.
Tá, Tiago, em que isso ajuda? Você chegou diante de uma profecia. Primeira coisa, é literal, é figurada. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. É literal. Então não aplica princípio de ano. O que é literal, entende do senso comum, como nós falamos. Agora, você lê lá, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso é linguagem literal ou simbólica? É o que nós vamos ver agora. Se é literal, aplica-se linguagem literal. Se é simbólica, aplica o princípio de ano. Tudo bem? Então veja aqui, ó. Daniel 12, nós temos 1.260 dias, 1.290, 1.335. E hoje tem uma discussão ali no Adventismo, se isso se aplica, não aplica o princípio de ano. Irmãos, isso não pode ficar a cargo do intérprete. Aplica ou não aplica é o texto que tem que dizer. Então vamos aqui, ó. Daniel 12. A gente tem que olhar o contexto, se é literal ou se é simbólico. Não é a gente que diz, é o texto que diz se é literal ou simbólico. Então, vamos ver aqui, ó. No capítulo 12, verso 8, diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Por que ele não entendeu? Porque é uma linguagem simbólica. Se você for aqui no capítulo 10, no início, diz assim, ó. No terceiro ano de Ciro, foi revelada uma palavra, aí no final ali, capítulo 10, verso 1. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O anjo não teve que explicar o capítulo de Daniel 11 para ele. Tanto é que entende que essa seria uma profecia literal, ok? Só que agora você vem no capítulo 12, o próprio Daniel fala, quando acontecerão estas coisas? Ele pergunta, olha, será depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Eu ouvi, porém não entendi. É o símbolo. Em Daniel 2, ele tem um sonho para explicar a visão. Em Daniel 7, o anjo vai lá e explica. Em Daniel 8, ele não entende, o anjo explicou uma parte, depois o anjo tem que explicar mais uma parte em Daniel 9 para ele entender. Daniel 11, ele entende, porque ele fala, eu tive a visão e entendi. Capítulo 10, verso 1. Aqui no capítulo 12, ele não entende. Se ele não entende, é linguagem simbólica. Se é linguagem simbólica, eu aplico o princípio de ano. Tudo bem? Não é eu que digo se aplica, se não aplica, não é a minha sabedoria. Eu preciso olhar para o texto e dizer se a linguagem é simbólica ou figurada. Tudo bem? Olha, eu ouvi, porém não entendi. E ele respondeu, vai, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Encerradas e seladas. Não era uma linguagem literal. Estavam trancadas por meio de símbolos. Muitos serão provados, embranquecidos, Os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, linguagem simbólica, então se aplica o princípio de ano. Bem-aventurado que espere, chega até 1.335 dias. O que é isso? Símbolos. Daniel não entendeu, isso só seria revelado após o tempo do fim. Tudo bem? Vamos para o nosso exercício prático aqui, colocando os princípios de interpretação na prática. Apocalipse 13, 5. Ali fala de um período de 42 meses. Irmãos, aplica ou não aplica o princípio de ano? Nós vamos aplicar. Por quê? Porque ele fala de uma besta, que foi ferida de morte, tudo linguagem simbólica. Ali você tem um período de 42 meses dentro de uma linguagem simbólica. Vai ser princípio de ano. Por que eu estou destacando Daniel 12 e Apocalipse 13? Porque há uma tendência, uma escola de interpretação que quer interpretar esses períodos literais sem utilizar o princípio de ano neles e colocá-los para o futuro. O que me parece seria desconstruir o nosso fundamento profético. Isso atrapalha os sistemas. Pense ali depois, você veja como isso vai implicar em outras áreas da nossa firme plataforma doutrinária. Vamos agora para o texto. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ali no capítulo 8 eu tenho um bode, um carneiro, chifres, eu tenho um exército que estava no céu, atinge o chifre que cresce até o céu, Isso é linguagem literal ou simbólica? Linguagem simbólica.
Quanto tempo durará a visão? 2.300 tardes e manhãs. Então eu vou aplicar o princípio de ano aqui. É assim que nós procedemos. Primeira pergunta, essa profecia é literal ou simbólica? Se é literal, vou entender de uma maneira. Se é simbólica, aplico o princípio de ano. Tiago, qual é a base bíblica desse princípio de ano, né? Que você está falando? Porque é simbólico, então tem que aplicar uma maneira simbólica de ver. E a maneira das escrituras é o princípio de ano. Tá lá, ó, Números 14, 34. 40 dias, cada dia representando um ano. Ezequiel 4, 5. Eu te dei anos, segundo o número de dias. Você percebe aqui uma correlação entre dias e anos. E uma correlação entre anos e dias. Linguagem figurada, que não é linguagem literal. E isso aqui era praticado de maneira comum na antiguidade. Veja mais, ó. Gênesis 29, 27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. 7 anos para cada dia de festa ali, aquela questão de Jacó e Labão. Olha, decorrida a semana desta, você vai me trabalhar mais 7 anos. Jacó não recebe Raquel depois de 7 anos de trabalho. Ele recebe Raquel depois dos 7 dias de festa, recebe Raquel e aí trabalha 7 anos. Tudo bem? Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas te serão 49 anos. O que esses versos estão querendo dizer, irmão? Isso aqui é sobre o ano jubileu, como calcular, né? Então ele fala, olha, você vai contar semanas de anos. Mas semanas são dias. Ele fala, ó, são dias que equivalem a anos. É isso que ele está querendo dizer. Havia uma maneira de se correlacionar dias e anos na antiguidade. Tá, Tiago, e como isso se aplica às profecias? Olha, eu tenho 2 maneiras de entender um período de tempo. Ou literal ou simbólico. Se é literal, são dias corridos. Mas se a linguagem é simbólica, eu não vou entender de maneira de dias corridos. Eu vou entender de qual maneira? Da maneira que o texto bíblico, volta e meia, correlaciona dias e anos. Então, não tem mistério, não tem dificuldade nesse negócio de princípio de ano, porque é linguagem simbólica e eu vou utilizar não a medida de tempo descrita no símbolo, mas a outra que é comum no texto bíblico. E também na literatura dos gentios. Veja isso aqui, isso está no livro, né, A Vida dos 12 Césares, de Caio Suetônio Traquilo, episódio da vida do imperador Tibério, narrado por Caio, ok? Ele viveu ali nos dias da destruição de Jerusalém, anos 69 depois de Cristo, ok? E o imperador Tibério é o imperador ali da época de João Batista. Então, olha lá. A Diógenes o gramático, com quem se habituara a discutir todos os sábados, recusou-lhe uma audiência particular que lhe fora pedida e mandou-lhe dizer por um pequeno escravo que voltasse no 7º dia. Né? O Diógenes o gramático bateu lá, aí ele mandou um escravo, bateu lá no palácio, o imperador mandou um escravo e falou assim, olha, não vou te receber hoje não, vou te receber daqui a 7 dias. Né? Tá. Como este gramático se apresentasse à porta do seu palácio em Roma para saudá-lo, passado aquele prazo, né, no outro sábado, né, passou 7 dias, contentou-se em adverti-lo que tornasse a voltar ao fim dos 7 anos. Ou seja, de maneira irônica, ele falou, olha, ó, volta daqui a 7 dias, querendo dizer, volta daqui a 7 anos, que eu não quero mais te encontrar, ok? Então você tem aqui um exemplo numa literatura ali, contando a época do Império Romano, de gentios utilizando essa correlação entre dias e anos, né? Fez um trocadilho ali para fazer uma brincadeira com Diógenes o gramático. Então, fica muito estabelecido aqui essa ideia. Outro detalhe agora, que é um detalhe interno. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos períodos de tempos tão longos descritos em dias. Olha como é que é a prática da Bíblia. Segundo Samuel 2,11, o tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Não fala tantos 1000 dias, 3 meses, não, fala 7 anos e 6 meses. 1 Samuel 6,1, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. O período mais longo descrito no texto bíblico, ele fica lá em Ester, capítulo 1, verso 4.
Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Não tem nenhum outro período de tempo na Bíblia mais superior, maior que 180 dias. Você tem um período de meses na Bíblia de 12 meses, é o máximo. Aí você tem lá 42 meses no Apocalipse. Será que é literal ou simbólico? Está assim, pulando, né? O texto está saltando das páginas, que é simbólico, né? Porque o máximo que se fala, né, são 42 meses. A partir daí, a Bíblia utiliza a linguagem de anos. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, eles seriam, se não me falha a memória aqui, 6 anos, 3 meses e 20 dias, ok? Então, se fosse um período de tempo literal, deveria ser descrito 6 anos, 3 meses e 20 dias. Agora, geralmente a Bíblia descreve períodos longos, né? No máximo aqui 180, mas ela descreve muito, né? 52 dias lá de Neemias, que foi levantado o muro, 40 dias, né? Lá no dilúvio tem um outro período de tempo, acho que de 150 dias. Agora, a Bíblia não descreve tempos em dias. Se o tempo é longo, ela vai descrever em anos, tudo bem? Então, nós vemos muito firme, muito bem estabelecida essa ideia de princípio de ano, ok? Vou passar aqui para a parte do chifre pequeno. E você fala, Tiago, por que de tudo que o autor podia destacar aqui, ele destacou o chifre pequeno? Porque o chifre pequeno está relacionado com o juízo investigativo. Como assim, Tiago? É o que nós vamos ver agora. Não vou me delongar no chifre pequeno. Se você quiser ver o que a gente falou sobre o chifre de Daniel 8 e o chifre de Daniel 7, você veja lá os vídeos correspondentes da lição do trimestre passado, quando nós falamos sobre o capítulo, o livro ali de Daniel. Lá a gente explica com detalhes. Aqui eu não posso explicar. Eu só vou mostrar aqui os slides. Ó. Em Daniel 7, nós temos a linha do tempo, 3 chifres foram arrancados diante do chifre pequeno. Érulos, Vandos e Ostrogodos. Aí os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1.260 anos. Tudo é linguagem simbólica, né? Aí você tem o fim da supremacia papal em 1798. Então esse foi o período que o chifre pequeno atuou. Ali você tem as características desse chifre pequeno dentro do quadro em vermelho. E aqui você tem o juízo, a volta de Jesus, o milênio, o lago de fogo, quando? Eu coloquei uma interrogação. Então o chifre pequeno ele é como um calibrador para nos aproximar um pouco mais do tempo do juízo e do tempo da volta de Jesus. Sabemos então que o juízo tem que ser após os 1790, após o ano 1798. Por quê? Porque até o ano 1798 os santos estavam entregues ao chifre pequeno. E o tribunal assenta para tirar o poder do chifre pequeno depois desse período, então, ok? Tá. Aí, quem é o chifre pequeno? É o papado, ok? Roma preenche os requisitos do chifre pequeno. Aí tem as características dadas pelo texto, né, do chifre pequeno de Daniel 8 e Daniel 7. E vemos sim que Roma preenche essas características, tudo bem? Então, se você quer saber mais sobre o chifre pequeno, veja os vídeos. Temos uma playlist ali da lição de Daniel. Você vai vendo devagarzinho ali. Vamos agora para juízo investigativo. E eu vou falar de um erro que os adventistas cometem. Queridos irmãos, nós não podemos, não devemos, e eu recomendo que você não faça, provar o juízo investigativo por Ellen White. Por favor, não faça isso. Sabe por quê? Porque os pioneiros não chegaram à conclusão do santuário celestial, do dia da expiação em 1844, né, do juízo investigativo. Eles não chegaram a essas conclusões com Ellen White. Ah, Tiago, mas se eu sei que é verdade, qual o problema usar nela? O problema não é você usar nela. O problema é você não saber mostrar na Bíblia e querer provar a data com ela. Agora, se você não consegue provar isso na Bíblia, ou se isso aqui nem tem, não existe na Bíblia, então nós talvez estamos na igreja errada, proclamando uma mensagem falsa, né? Seguindo um profeta falso. Porque se ela errou nisso, então ela é um falso profeta, ok? Então, Ellen White, ela vinha e falava, olha, realmente os pioneiros estão no caminho de Deus. Só que eles estavam
exercitando-se ao máximo para peneirar as Escrituras, para descobrir as pedras preciosas na Bíblia, e você precisa sustentar essa doutrina na Bíblia. Não utilize texto de Ellen White para justificar juízo investigativo. Como é que você vai falar para uma pessoa que nem é da igreja, que você vai dar um estudo bíblico sobre juízo investigativo? Você vai usar o espírito de profecia? Não pode! Você tem que sustentar a coisa na Bíblia. Então, meu amigo, prepare-se que agora nós vamos fazer uma viagem aqui para entendermos as bases, os fundamentos do juízo, tal qual os nossos pioneiros, os fundadores da Igreja Adventista, o entenderam, o descobriram, o fundamentaram, para que você entenda o mecanismo da firme plataforma doutrinária sobre a qual nós estamos assentados como Igreja Adventista, como igreja remanescente. Então, nós temos Daniel 7, verso 9 e 10, o ancião de dias se assentando, né? Milhares e milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal, e se abriram os livros. Existe um tribunal celestial. Existe um juiz. Isso vai acontecer. Quando? Aí eu não sei. Vamos ver outros versos. Daniel 7, 13 e 14. Ele viu na visão como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias. Né? Esse filho do homem dirige ao ancião de dias, que é o que estava ali presidindo o juízo. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. O que o filho recebe então? O reino. Preste atenção nisso, ok? Depois do juízo, ele recebe o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, o seu reino jamais será destruído. Isso aqui é o reino da pedra, que destrói todos os reinos representados na estátua, ok? Um reino eterno que jamais será destruído. Próximo texto, Lucas 19, 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é o que toma posse de um reino e volta? O filho, ok? A parábola ali, Jesus é o senhor da casa, ok? Ele é o grande mestre, ele é o que se apodera, o que toma posse do reino. E o reino foi dado ao filho no capítulo de Daniel 7. Vamos encaixando aqui as peças, vamos montando as engrenagens do nosso sistema, tudo bem? Apocalipse 22, versos 2, 9 e 10. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de quem? Da parte de Deus, grave isso. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vem, verso 9, né? O anjo fala para João, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E me transportou em espírito e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O que é Jerusalém? Jerusalém era a capital do reino de Israel e depois a capital do reino de Judá. Era a cidade de Davi. E Jesus, que é o Cordeiro, ele é o filho de Davi. Ele é o descendente legítimo para tomar o trono. Tudo bem? E então, a metáfora de casamento, esposa, na verdade está se referindo ao reino que é dado ao Cordeiro. Da parte de quem? Da parte de Deus. Agora, conecte isso com o texto lá de Daniel 7, de que o filho se dirige ao ancião de dias. E o ancião de dias estava presidindo o juízo. E agora, quando o filho se dirige ao ancião de dias, o que o ancião de dias lhe dá? O domínio, a glória e o reino. E é isso que o Cordeiro recebe aqui. A santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Lucas 12, 36, outro texto de Lucas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então veja aqui, esse Senhor, ele não vai vir para a festa. A festa aconteceu e ele volta da festa. Ele não vem aqui para fazer a festa, ele se casa e volta para a festa e os seus servos têm que estar atentos para isso, tudo bem?
Vamos agora para Mateus 22, 11 e 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Novamente a metáfora do casamento. A metáfora do casamento em Apocalipse 22, a metáfora do casamento em Lucas 12, a metáfora do casamento em Mateus 22 e a metáfora do casamento na parábola das 10 virgens, lá de Mateus 25. Vou aqui para Mateus 22. Entrando, porém, o rei, agora que ele tem um reino, ele é um rei. Para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Veja aqui a ideia do noivo que volta das bodas. O noivo é Jesus, que recebe a esposa, a cidade, ele recebe o reino. Então, o casamento de Jesus com Jerusalém é o reino que o Pai lhe dá lá em Daniel, capítulo 7. E ele volta, e essa volta é a volta de Jesus, tudo bem? Agora, veja que nessa ideia de Mateus 22, havia um código, havia exigências para que você estivesse participando ali da festa. Havia exigências de vestuário e alguém não tinha aquelas exigências. Alguém não estava praticando as exigências do local. Isso nos leva muito fortemente, claramente, à ideia de que há uma investigação dos convidados para saber que tipos de convidados podem entrar e os convidados que não podem fazer parte do reino. Quais são os convidados que não podem entrar? Os que não estão vestidos adequadamente. Existem regras, ok? Só podem fazer parte, tomar parte do reino, aqueles que estão adequadamente trajados. Uma investigação vai determinar isso. Agora, veja o texto de 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, o juízo primeiro, essa investigação primeiro acontece com o povo de Deus e depois com o que não é povo de Deus, com os ímpios. Mais um texto, 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, haverá um julgamento dos ímpios e nós vamos participar do julgamento dos ímpios. Se o julgamento dos ímpios é após a volta de Jesus, obviamente, nós precisamos já estar preparados com as nossas vestes, Nós precisamos tomar posse desse reino antes do julgamento dos ímpios. Vamos agora montar todas essas peças na nossa linha do tempo. Acompanhe comigo aqui. Nossa linha do tempo tem, no ano 31 depois de Cristo, morte e ascensão de Jesus. Ele morreu naquele ano e ele subiu ao céu. E nós temos aqui Lucas 19, 12, do Senhor nobre que foi tomar posse de um reino e iria voltar. Quando Jesus ascende ao céu, ele vai tomar posse de um reino e ele vai voltar. Então sabemos que o juízo precisa ser depois do ano 31 depois de Cristo. Nós temos também a volta de Jesus no futuro e temos aqui o texto de Lucas 12, 36, que é para que os servos vigiem para quando o Senhor voltar das bodas, lhe abram as portas. Então, as bodas, o casamento, é antes da volta do Mestre, antes da volta de Jesus. O casamento de Apocalipse 22, 2, ele acontece lá no céu, antes da volta de Jesus. Então, se Jesus ele recebe o reino depois do juízo, e recebe o reino antes da sua segunda vinda,
Então, esse juízo investigativo precisa ser antes da volta de Jesus, com 2 textos, nada mais claro que isso. Vamos agora colocar os demais textos. Nós temos aqui um período de 508 a 1798, que é o período de operação do chifre pequeno. Está lá em Daniel 7, verso 25. Os santos lhes serão entregues por 1260 anos. Ora, se os santos são entregues durante esse período, de 508 a 1798, então o juízo ainda não se assentou. Porque quando o juízo se assenta, ele tira o domínio do chifre pequeno. Então nós percebemos que o juízo é depois do ano 31, só que ele também é depois do ano 1798. Nós estamos apurando o nosso cálculo, nós estamos chegando mais perto. O juízo é depois de 1798. Agora veja o próximo verso. Daniel 7, 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Agora o verso 27. O reino e o domínio serão dados aos santos. Então, o reino é retirado do chifre pequeno, pelo tribunal que se assenta, e entregue aos santos, que acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Então, depois de 1798 e antes da volta de Jesus, deve se situar o juízo investigativo. É o que nós vamos colocar ali, o juízo investigativo. E os textos de Daniel 7, quando o juiz se assentou, foram postos uns tronos, assentou-se o ancião de dias. E ali nos versos 13 e 14, o Filho do Homem vai até o ancião de dias. Jesus, ele entra no segundo compartimento, e inicia-se a obra do juízo. Mateus 22, 11 a 13. Eles vão investigar se todos estão vestidos adequadamente. Há uma obra de investigação que provamos com a metáfora do casamento em Mateus 22, 11. 1 Pedro 4, 7. Se o juízo começa pela casa de Deus, então esse juízo investigativo é pelo povo de Deus, aqueles que professam o Evangelho. É a lista dos que vão entrar no reino. Talvez você vai me perguntar, Tiago, mas a esposa não é a igreja? Pois é, mas a igreja tem que morar em algum lugar, A esposa não é a cidade? Mas a cidade tem que ter moradores. Então a esposa, irmãos, é a igreja dentro da cidade. As duas coisas, tudo bem? Um estado é formado pelo um monarca, um rei, uma localidade e pelos súditos. Esses 3 elementos para formar a noção de Estado. Então vemos aqui que o juízo investigativo vai acontecer nesse ínterim, depois de 1798 e antes da volta de Jesus, e será o juízo da casa de Deus, porque o juízo dos ímpios acontece depois da volta de Jesus. Durante o milênio, nós julgaremos os ímpios, nós iremos comprovar porque aquelas pessoas não foram para o céu, nós teremos acesso aos livros de registro e nós vamos fazer a dosimetria da pena, quanto tempo cada pessoa terá que queimar, inclusive o diabo. Tenho certeza, irmão, que você vai se empenhar nisso. Aquelas pessoas que ultrajaram a Jesus, aquelas pessoas que perseguiram os santos, aquelas pessoas que foram rebeldes, não aceitaram, perseguiram você. Agora o reino foi retirado dos poderes deste mundo e entregue aos santos do Altíssimo. E agora você, como juiz, fazendo justiça, não é para fazer uma vingança desmedida contra ninguém, dar a cada um o que ele merece. Olho por olho, dente por dente. Aqui as penas serão dosadas e depois terá o episódio do Lago de Fogo, quando a cidade desce aqui, a segunda ressurreição, e o juízo será executado, a sentença será executada. Tiago, quando começa o juízo investigativo? Aí nós vamos fazer uso da profecia das 2.300 tardes e manhãs para saber quando ocorrerá a purificação do santuário celestial. E eu tenho aqui então, Daniel 8,14, período dos 2.300 anos, que vai chegar na data de 1844. Está bem no centro da tela e é uma data central ao movimento adventista do 7º dia. Que coisa linda, irmãos! Vocês viram que nós fazemos uso das tipologias para chegar nessa data, tipologia das festas judaicas?
fazemos uso das profecias de Daniel, né, inclusive do chifre pequeno, fazemos uso também das parábolas e metáforas de Jesus, e tudo isso aqui montado, costurado, encaixado de uma maneira tão sublime, tão bonita, tão pura, tão celestial, que coisa linda! É por isso que este livro aqui, ele tem, né, o título Astronomia Glória do Adventismo, porque ele tem uma abordagem científica onde a matemática e a astronomia, elas confirmam as datas que nós temos por meio de interpretação de texto aqui na Bíblia. E, queridos irmãos, o Espírito de Profecia nos diz que muitos desciam dessa plataforma para investigar essas peças, para investigar essas engrenagens. E eles chegavam à conclusão de que elas estavam tão bem montadas, tão bem encaixadas, que nem mesmo um alfinete poderia ser retirado delas. O movimento adventista é um movimento profético que ocorre ali na década de 1840 e construiu um edifício sólido, capaz de subsistir a toda e qualquer crítica ou investigação científica. E depois de resistir muito tempo, a ciência, a astronomia, a matemática, a arqueologia e a história nos comprovam a solidez desse edifício. Queridos amigos, por que eu estou destacando isso? Porque a doutrina do santuário está sob ataque. Há muitas décadas está sob ataque. Tiago, sob ataque, como assim? O primeiro ataque é tentar destruir a ideia de chifre pequeno de Roma, do papado, e colocar em Antíoco. E ali você também tira a ideia de santuário celestial e coloca lá apenas no santuário de Jerusalém. E você vai destruindo todo esse mecanismo. Não pode se aplicar o princípio de ano. Aí você perde o de ano, perde o chifre pequeno, perde a ideia de santuário celestial, perde a ideia de que Jesus foi primeiro para o santo e depois do santíssimo, e vai perdendo as peças, ok? E as pessoas adventistas, teólogos adventistas, há uma linha aí, né, que nega abertamente toda essa parte profética adventista de Daniel, de Apocalipse, de princípio de ano, de 1844, mas nega completamente isso. Isso é um primeiro ataque. E esse ataque é fácil de ser identificado. Agora, ele exige empenho da parte do intérprete para defender esse edifício. Tudo bem? Agora, outro ataque também, ele é um ataque interpretativo, que esse grupo também faz. Como assim? É a ideia de que a maneira de se encaixar esses textos, que é a maneira de Jesus estudar a Bíblia, eles vão dizer, isso aqui é texto-prova. Texto-prova é uma maneira grosseira de estudar a Bíblia, é uma maneira de fundamentalistas, né, sem muito estudo, sem refinamento, pegar texto com texto e encaixando aquelas coisas ali de maneira forçada. Eles dizem assim, você tem que se focar aqui, ó, só em Daniel 8, né, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Tá, eu vou aplicar o princípio de ano. Não pode pegar o princípio de ano, não. O princípio de ano está lá em Números, você tem que só se focar no texto aqui. E aí, quebram aqui a ideia do princípio de ano. Não, mas aqui, ó, eu tenho um chifre pequeno. Não, eu tenho que se focar o que o texto significava para o intérprete daquele período, e a pessoa vai descendo no hebraico, naquilo descendo. Ah, mas deixa eu ver o que Jesus falou sobre... Não pode pedir ajuda para Jesus, não. É aqui. Muitos chamam isso de exegese, realmente é o trabalho da exegese, só que vão negar o auxílio da teologia sistemática. Vão dizer, primeiro eu faço a exegese, eu vou me aprofundar aqui no chifre pequeno, não posso pegar a ajuda do princípio de ano, não posso pegar lá Mateus 24:15, que Jesus fala, eu tenho que ver o que isso aqui simbolizava para o povo da época, e o povo da época achava que era Antíoco mesmo. E ele vai desmontando, ele vai impedir que você pegue um texto lá de uma parábola de Jesus, que ele fala, não, isso é uma parábola de Jesus, eu não posso conectar isso aqui com Daniel 7, ok? Queridos irmãos, por isso que eu falei algumas lições atrás, que primeiro eu preciso da teologia sistemática, da visão do todo, primeiro, e depois eu entro na exegese. Primeiro a teologia sistemática. Então, o engano, o ataque ao santuário está aqui. Querer destruir o encaixe dos textos, dizendo que é uma maneira errada de interpretar a Bíblia chamada texto-prova. Existe o texto-prova de maneira grosseira? Existe. Só que essa é a maneira que Jesus interpreta a Bíblia em Lucas 24,
onde ele expunha as escrituras, o que constava a seu respeito em Moisés, nos profetas e nos salmos, e abriu-lhes o entendimento, e eles compreenderam. Eu tenho certeza que você está compreendendo a base bíblica do juízo investigativo, porque isso é sublime, isso é celestial, isso é bonito. Agora, meu amigo, existe um outro ataque, e eu considero o pior. Por quê? Porque ele é um ataque dissimulado. A pessoa diz que acredita em Daniel, diz que acredita nas profecias, diz que acredita no juízo investigativo. Porém, ela ressignifica o conceito de juízo. Ela não gosta muito da palavra investigativa e utiliza juízo pré-advento. Tem problema em utilizar juízo pré-advento? Não há problema, né? O juízo realmente antes da volta de Jesus. O problema é o incômodo com a palavra investigativo. Sabe por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, a expiação foi feita na cruz. Jesus morreu e quem crê nele está salvo. Não existe depois um período, né? Você aceitou Jesus, teve fé, ele perdoou seus pecados, né? O juízo é feito em favor dos santos, a justificação é forense, você foi salvo. E aí, que história é essa de juízo investigativo? Dizem os críticos, né? Que depois vai analisar suas obras, uma vez salvo pela fé, depois tem um momento na frente que o céu, o juiz, olha as suas obras. Então eles dizem que acreditam em juízo investigativo, mas ressignificam o juízo para dizer que é apenas uma cerimônia bonitinho, né? Eles falam assim, Deus não precisa julgar ninguém, Deus já sabe quem vai perder, aquilo ali é um negócio pro forma, né? Todo mundo chega lá e tem uma dívida, aí apresenta aqui, ó, Jesus, meu sangue, né? E o sangue de Jesus cobre todos os pecados, todos que aceitaram a Jesus. Meu irmão, então vai pro céu, né? Todo o mundo cristão, ninguém vai se perder. Ok? Ninguém vai se perder, porque Jesus morreu pelos pecados, até dos que rejeitaram. Não aceitar Jesus é um pecado, e por esse Jesus morreu também. Se fosse assim, vai todo mundo para o céu. Todos os cristãos que creem em Jesus vão todos para o céu. Qual que é o negócio do juízo investigativo? Você aceita Cristo, seus pecados são perdoados e lhe é dado um voto de confiança. Agora a história retorna e você é colocado na mesma posição de Adão. Do ponto onde Adão parou, do ponto onde Adão foi expulso do Éden, diante da prova. O juízo investigativo, até em inglês, né, tempo da graça é chamado time of probation, tempo de prova. Por quê? Jesus não te salva e te leva para o céu sem a prova. Ele fala, você gostaria de ter a oportunidade que Adão teve? Eu dou a oportunidade. E ele te salva, te perdoa, zera a sua conta, te dá graça, capacidade para você resistir e te coloca novamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos possuem uma árvore do conhecimento do bem e do mal para vencerem, para demonstrarem lealdade a Cristo e não confiança na serpente. Então, você é posto na situação de prova novamente. É isso que significa a morte de Cristo. Ele paga o seu pecado, te dá graça para regenerar sua mente, para você ter condições de obedecer à lei de Deus, aos mandamentos, e ele te dá a prova de novo. E aí, você quer realmente seguir a Cristo? E aí o juiz investigativo vai avaliar as reações dessas pessoas que receberam a graça. Se elas realmente se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida, ou se elas continuaram da mesma maneira. Os que continuaram da mesma maneira não possuem as vestes de justiça de que fala lá Apocalipse 19, né? Dos atos, né? Do linho finíssimo, né? Que estava ali, daqueles que vão entrar no reino, de que vão possuir a cidade, ok? Então é feita uma investigação da roupa, não da roupa literal, estou dizendo, do caráter, para ver que tipo de caráter essas pessoas estão manifestando, se eles estão fazendo valer o sangue de Cristo derramado em favor deles. Então, somos salvos pela fé e julgados pelas obras. Qual que tem sido o pior ataque? E parte de dentro da igreja, um ataque interno do juízo investigativo. A negação de que existe um juízo de obras. É a negação da teologia wesleyana metodista, é a negação do sinergismo, sob pretexto de uma teologia pura, uma teologia luterana calvinista que é fé e fé somente, sem obras. Porque eles dizem, se o homem é salvo pela fé somente, o juízo investigativo invalida esse sistema. E nós estaríamos então num sistema católico que possui fé e obras. O sistema católico
nas obras não é a guarda da lei dos mandamentos, é a prática dos sacramentos da igreja: batismo, comunhão, sacerdócio, casamento, missa, penitência, contemplação das relíquias, indulgência, ok? Mas não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo obediência à lei, a lei pela qual mediante todos serão julgados. Isso aqui é muito importante. Então, você tem dois modelos ali de salvação. Um deles não cabe o juízo investigativo. O modelo luterano calvinista, monergista, onde você tem ali, Jesus morreu na cruz, a expiação ocorreu na cruz e quem crê em Jesus está salvo. Olha, quem crê em Jesus, no modelo wesleyano metodista, recebe um voto de confiança e agora suas obras vão ser avaliadas para ver se ele realmente cumpre os requisitos de estar no reino. Então, é esse o sistema doutrinário da Igreja Adventista que está sob grande ataque. Meu querido amigo, estude isso aqui, você precisa defender a fé que uma vez foi dada aos santos. O Adventismo precisa estar bem vivo na sua mente e no seu coração. Querido amigo, eu gostaria de terminar com essa ideia do juízo. Como está o seu preparo? Todas as gerações ao longo das eras tiveram até o último dia de vida para se arrepender, para serem provados. Mas nós teremos o nosso caso, muito provavelmente a nossa geração, a geração da volta de Jesus, terá o nosso caso passado perante o tribunal celestial enquanto nós estamos vivos. Tem você aceito Jesus de coração? Tem você tomado a sua cruz e seguido a Jesus? O caminho do cristianismo é o caminho da renúncia. É o caminho de não eu, mas Cristo. Tem você lido a Bíblia, o Espírito de profecia, operado as reformas que você precisa operar na sua vida, orientado a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, o seu cônjuge, os seus alunos da escola sabatina? Tem você trabalhado para com aqueles ao seu redor e para com você mesmo? E se o nosso nome for passado no céu e houver pecados para os quais não houve arrependimento, esses pecados não serão expiados. Nós teremos de enfrentar o lago de fogo, porque demonstramos que Jesus não foi o primeiro, o melhor, o último e o melhor em nossas vidas. Nós tínhamos um ídolo, algo que ocupava o lugar de Cristo. Meu querido amigo, estamos nos momentos finais da história terrestre. O mundo está em convulsão. Pode ser que eu e você morramos sem ver a volta de Jesus, mas precisamos fazer a nossa escolha hoje. Precisamos tomar a nossa decisão ao lado de Cristo. Faça o seu pacto com Deus. Viva não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.